Isso, corta a minha frente, louca. Bem-vinda a mais um Carona no Banco da Frente. E hoje eu estou com uma cara de acabada. Foi uma semana meio cansativa no trabalho, então eu tô com uma cara bem, sei lá, pamonha. Então, o assunto de hoje que eu queria falar é, na verdade, o Global Citizen. Ele me perguntou sobre os costumes que o Japão adquiriu do estrangeiro. E eu estava tentando procurar, mas é meio difícil tentar identificar isso aqui, porque o Japão, querendo ou não, tem costumes únicos. Tentei procurar na internet também, mas não foi tão fácil. Eu vou parar, tio, não se preocupe. Não, eu tô parada, tio. Vamos, criançada, rápido. E hoje em dia, com a difusão da internet, está muito comum quase tudo. Então, não tem alguma coisa tão específica assim que eu consiga identificar culturas que o Japão conseguiu adquirir de outro país. Mas lendo um pouco sobre o assunto, é que na era Meiji, aqui no Japão, teve a abertura dos portos, ou na verdade teve a difusão de culturas de outros lugares. O Japão já tinha da China, tanto que a letra do Japão, o katakana, o hiragana e o kanji, que são aqueles ideogramas, é tudo vindo da China. E o katakana e o hiragana surgiu a partir dos kanjis. Então, é basicamente quase tudo importado da China. No caso do Japão, até a própria cultura. Eu percebi que o vídeo não estava gravando, por isso que eu vou começar a gravar da metade do caminho quase. Tá, na verdade não tá na metade, tá no começo, mas já cortei uma boa parte. E na era Meiji aqui no Japão, que foi de 1867 a 1912 mais ou menos, foi a época da reabertura dos portos aqui no Japão. Então teve muita influência de espanhóis, portugueses, da Europa em si. E um exemplo de uma culinária que veio da Europa, além das palavras, né, é a famosa tempurá, que aqui no Japão, para quem não conhece, são verduras que é empanado e frito. Até o nome parece ser japonês, tanto que tem até kanji no nome. Mas muitas pessoas, até os próprios japoneses, não sabem que veio do Portugal, da palavra temperar. A propósito, tem um português aqui no canal, que ele sempre me acompanha, que eu não sei o nome dele porque só está escrito como A, né? Então um abraço para você aí em Portugal. Saibam que vocês também têm bastante influência aqui no Japão. E além de Portugal, tem bastante palavras que veio da Espanha, né? Um exemplo também é o tabaco, que tabaco a gente sabe que é cigarro, mas aqui no Japão o cigarro mesmo é chamado de tabaco. Então tem muitas palavras que vieram e já se difundiu aqui no Japão há tanto tempo que as pessoas já se acostumaram com a palavra. Um outro grande exemplo também é o leite. Antes da era Meiji não era consumido leite. Na era Meiji, que teve bastante influência de estrangeiros, passou a ser consumido leite. Então leite é uma coisa que surgiu nessa época. E juntamente o café. O café também é um produto bastante consumido aqui no Japão. Por exemplo, um café tradicional aqui no Japão é com arroz, misoshiro, né? É a comida de manhã. Só que com a influência dos estrangeiros, passou a ser consumido pão, café de manhã, chá para quem não gosta de café. Então tem bastante coisas do dia a dia que se tornou comum, mas são influências de outros países. Tem adesivo ali na frente dizendo que não é para andar de carro usando o celular, né? E aí tem um desenho do Pokémon. Eu imagino que esteja falando Pokémon Go. Sim, tem pessoas que ainda jogam Pokémon Go e eu sou uma delas. E agora que tá entrando o verão, também tem uma outra cultura que aqui no Japão não tinha, que é o biquíni, né? Que é chamado também de biquíni. No Japão as pessoas não eram acostumadas a usar biquíni, era maiô, uma coisa mais discreta. Só que hoje em dia, com a globalização, as meninas acham normal usar biquíni, né? Na verdade, as meninas que não têm vergonha. Só que assim, aquele biquíni japonês que tem bastante babado, para não marcar muito, talvez. Então toda a comida quase aqui no Japão é igual no Brasil. Veio de vários lugares e o Japão deu uma japonesada na comida e se tornou uma coisa comum aqui no Japão. Também tem o korokke, que é o croquete da França. Então, sim, são várias coisas. Cerveja também, que não era daqui. Que o Japão principalmente consumia sake, né? Que é como se fosse uma pinga, uma cachaça feito do arroz. Então era isso que era consumido de álcool, até, né, vinda da cerveja. Depois da cerveja, quase todo mundo aqui bebe cerveja.
E a cultura do cigarro, né, que aumentou bastante depois da Segunda Guerra Mundial. Então é muito comum as pessoas também fumarem aqui, o que não é tão legal, porque aqui no Japão começou a lei recentemente de que não pode fumar em locais fechados. Até então você ia nos lugares para comer, as pessoas fumavam. E mesmo assim tem lugares que, não sei, a lei não funciona. Então as pessoas fumam nos locais fechados. E depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão teve também muita influência dos Estados Unidos. Então, com isso, surgiu o fast food, né? Então, expandiu muita coisa. Os combines, por exemplo, que são redes de conveniência, que é muito comum aqui no Japão e é famoso, também surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tem bastante coisas aqui que já se tornou comum do dia a dia. As pessoas não conseguem parar para pensar que a maioria é importado. E os japoneses são bastante patriotas. Tem muitas pessoas que se questionam se o produto é fabricado no Japão. Hoje a gente sabe que quase nada é fabricado no próprio país, que muitas vezes vem partes e peças importadas de outros países, principalmente da China. E não adianta você querer uma coisa 100% nacional, que é quase que difícil encontrar. E sim, é verdade que os japoneses não são muito chegados com a China. O que eu também não consigo entender, porque quase tudo veio da China. Então, eles não param para pensar um pouco de que sem a China, o Japão seria meio que nada. Por exemplo, o lamen. O lamen veio da China, então é famoso aqui no Japão? É uma iguaria famosa aqui no Japão, mas na verdade veio da China. Tanto que o macarrão foi inventado na China. Então o Japão pegou essas receitas e deu aquela japonesada, mas a origem é da China. Sushi também é da China. Então não adianta reclamar muito uma coisa que na verdade a própria cultura se baseou principalmente da China. E além de outros países também. Só que como no Brasil, os tupis guaranis, também existiu os índios aqui do Japão, que era chamado de Ainu, que normalmente viviam em Hokkaido. Eu não sei exatamente a história deles, se chegou a atravessar e foi para os outros lugares. Mas lá, quando eu fui para Hokkaido, tinha bastante história deles. De pouco que eu conheço, eu sei que eles eram povos nômades, né? Por Hokkaido ser uma região bastante gelada e frio, então eles não ficavam apenas em um lugar. Então eles iam mudando, um pouco similar aos mongóis. Eu não sei se estou falando besteira, mas é do pouco que eu conheço. Mas Hokkaido então não teve interferência de outros lugares? Teve. Tanto que quando eu fui para Hokkaido, as arquiteturas é principalmente vindo da Espanha, Alemanha, Espanha, então são de vários lugares. Só que no meio de tudo isso, os Ainus continuaram a ser eles mesmos. Mas lá em Hokkaido tem bastante homenagens nas arquiteturas, né? Porque as pessoas que foram para lá tentaram incluir estudos, tentaram melhorar a infraestrutura do local, então teve bastante homenagem para eles lá. E assim, o Japão teve períodos muito engraçados, porque tinha abertura, né, principalmente com a China, depois o Tokugawa fechou, e depois teve abertura de novo na era Meiji, e depois da Segunda Guerra Mundial, a cultura popularizou, tanto que tem muitos japoneses que imaginam somente eles, tipo, que muitas pessoas fecharam a mente, né, para achar que aquela cultura é própria deles, então não conseguiu expandir um pouco mais. Por isso que ainda tem aqueles preconceitos, né, contra estrangeiros ou não deixar estrangeiros entrar um pouco na cultura deles. Eu entendo que às vezes é para proteger da própria cultura, né, a raiz, mas às vezes eu vejo que também é um pouco de preconceito. Tanto que o machismo aqui no Japão também era muito comum. Agora está começando a mudar um pouco, está caminhando lentamente, mas já mudou bastante. Então as mulheres sempre foi muito submissa, mas conversando com várias pessoas eu já vi mulheres que já pensam diferente. Então, assim, vai de pensamento, como qualquer outro país, né? Por exemplo, o sumô, que eu lembre, quando era criança, eu assistia aqui, era somente japoneses. Hoje você vai assistir um programa de sumô, tem bastante nomes estrangeiros. Então tem bastante pessoas também que começou a entrar, fazer parte um pouco da cultura. Então o Japão está mudando aos pouquinhos, está se encaminhando para se globalizar. Então é isso, não consegui pontuar muito a questão das culturas, coisas práticas que é feito aqui no Japão e que é vindo de outras culturas.
que é meio difícil tentar pontuar isso. Talvez, se eu conseguir achar mais coisas, eu faço talvez um próximo vídeo, mas por enquanto o que eu consegui montar nesse primeiro vídeo foi somente isso. Então eu peço desculpas ao Global Citizen se eu não conseguir responder a pergunta dele, mas por enquanto é somente isso. E nesse momento da gravação tem 993 inscritos, então falta mais 7 pessoas para fechar 1000 pessoas, né? Não sei o que eu vou fazer de comemoração, mas eu gostaria de agradecer, porque o canal não seria nada sem vocês, né? Então agradeço de coração as pessoas que participam sempre aqui, me mandam comentários, ou até lá no Instagram, quando as pessoas me mandam mensagem, eu agradeço muito de coração, eu gosto muito do carinho de vocês. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, né? E quem sabe no próximo vídeo já tenha 1000 inscritos, não é mesmo? Então, um bom final de semana para vocês. Tchau! Hoje eu estou chegando no meu trabalho guiri-guiri, que é em ponto. Agora são 8h23 e eu, sei lá, no estacionamento eu vou chegar a 8h25 mais ou menos, até chegar na minha mesa 8h28. Então vou chegar em ponto. Mas o importante é estar dentro do horário. 8h24, agora só falta achar um estacionamento. E eu vou estacionar aqui do lado desse Prius.